Eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Charqueadas, em dezembro de 92. Charqueadas é uma região carbonífera, tem muito carvão mineral, uma cidade de pouco menos de 40 mil habitantes. Uma cidade feita para a indústria minéria, metal, extração de areia e encarceramento de pessoas. Lá eu cresci na Vila dos Portos, com meu pai e minha irmã. Lembro que a primeira casa que morávamos era ao lado de uma serralheria, onde meu pai trabalhava. Na nossa primeira casa não tinha grama. Depois meu pai comprou um terreno na mesma vila, construiu uma casa e nos mudamos. Nessa segunda casa, as condições eram melhores. Meu pai cuidou daquele terreno, aterrou e plantou grama. Plantou árvore, fez horta. Ajudei ele até fazer um poço artesiano. Passei parte da minha adolescência e começo da vida adulta nesta casa. Aos 16 anos, assumi minha bissexualidade para meu pai. Tivemos um diálogo tranquilo. Pai, tem algum homossexual ou gay na nossa família? Não, ele respondeu. Então eu sou a única? Perguntei. Meu pai disse que não ia me condenar, queria me amar de qualquer forma, mas que eu deveria saber que ia sofrer preconceito por ser assim. A vivência do meu pai foi muito tradicionalista rio-grandense, assim como da minha irmã. Acho que eu fui o único dissidente da família. Me assumir para meu pai foi um alívio, e acredito que se ele tivesse me conhecido como uma pessoa trans, também me aceitaria. Eu já sofria preconceito pela cor da minha pele. Era mais uma opressão para lidar. Desde a escola sofri inúmeros racismos, mas não entendia que era racismo quando eu era criança. Raça é uma pauta que atravessa meu corpo antes da sexualidade e gênero. Entender minha negritude e me entender trans foi um marco na minha vida. No final de 2018, recebi um convite para publicar um livro e viajei até o Distrito Federal. Passei por algumas cidades. Foi uma experiência única. Na volta, quando passei por São Paulo, encontrei meus amigos, que estavam aqui também, e resolvi ficar com eles para conhecer a cidade. Antes de conhecer, pensava que São Paulo não era uma possibilidade para mim. Sempre ouvia falar que era uma cidade que não parava. Fui ficando com o objetivo de trabalhar com fanzine, algo que eu já fazia no Sul. Comecei a me relacionar afetivamente, participei de alguns trabalhos com performance de Vogue, integrei uma house, a Casa de Candaces, e fui idealizador do coletivo Anarcobafo com Yamakasi Velvet Zion, Vita Pau Brasil, Rock Marciano e Maria Mar. Morei em alguns lugares em São Paulo, primeiro em Pinheiros, numa residência artística, para acolher pessoas travestigêneres. Depois fui para a periferia, na favela São Remo. Depois mudei para a Vila Universitária e agora voltei para São Remo. Minha impressão de forma geral é que o estado de São Paulo tem mais oportunidades, equipamentos de cultura e acesso a políticas públicas para as pessoas LGBTQIAP+. Obviamente precisa melhorar, mas foi aqui que eu conseguia voltar aos estudos, através do programa Transcidadania. O programa que possibilita pessoas trans concluírem o ensino médio e se prepararem para ingressar numa faculdade. Quando eu era criança, via muita televisão. Eu sou noventista. Sou da época que com R$1 você comprava muitas coisas. Eu queria ser artista. É até engraçado perceber que eu me tornei um artista.
Mas para além de um artista, eu sou resistência no que eu faço. Não me conformo com a minha vulnerabilidade e nem com a dos meus. Mas mesmo na vulnerabilidade, continuo fazendo o que eu gosto, descobrindo formas de criar através do que eu aprendo. Estou buscando escrever minha história através do que eu aprendo. E meu maior professor foi a vida que levei e as vivências que tive. Meu sonho é poder conseguir viver de forma digna, honesta e fazendo o que eu gosto. Escrever minhas poesias, fazendo os meus fanzines de forma analógica, costurando meus cadernos e estudando conteúdos de autoconhecimento. São Paulo é uma escola. Aqui você aprende a correr, a buscar o que se tem vontade. A cada dia vou entendendo mais como esta cidade funciona. Nasci e cresci em Montes Claros, a maior cidade do norte de Minas. É a terra do piqui, rica em cultura e folclore, rodeada de cachoeiras. Tenho muita saudade de lá. As pessoas são bem calorosas e receptivas. Conheço algumas pessoas trans na minha cidade e várias LGBTs, com quem sempre convivi. Lá tem Parada do Orgulho e alguns coletivos LGBTs. A maioria dos meus amigos são cisgêneros e é um processo acertar meus pronomes. Minha família tem mais dificuldade ainda, é meio velado. Transicionei de gênero em São Paulo e em Montes Claros eu era bissexual e não sabia. Eu já conhecia São Paulo antes de me mudar para cá. Com 14 anos, vim fazer alguma cirurgia nos tornozelos e joelhos. Pensava que era um lugar muito distante da minha realidade, muito moderno, com pessoas sérias. Migrei para estudar. Recentemente me tornei mestre em biotecnologia pela USP, mas no meio do caminho já sabia que não era para mim. E comecei a trabalhar com beleza, carreira que sigo até hoje. Sempre achei que São Paulo muito grande e me acostumei com ela. Morei em vários lugares e hoje moro no Bexiga. Amo esse bairro e minha casa. Esse é o lugar mais aconchegante que morei aqui. Minha casa é uma kitnet bem pequenininha. Amo ela demais. Cada lugarzinho é único. Tem muitas plantas. Sou muito grato por estar aqui. No bairro tem de tudo, até uma feira na rua do lado. Hoje estou sozinho, mas uma amiga morava comigo até semana passada. E minha companheira sempre está por aqui. São Paulo é babado, né? Sei que não tô só. Existem muitas pessoas trans aqui. Sofro transfobia quase que diariamente, no trabalho também. Mas vem melhorando de pouco a pouco. Sou um trans masculino não binário e a sociedade me espera uma passabilidade cisgênera para ao menos acertar meus pronomes. Quero chegar longe e ir longe com meus trabalhos artísticos, ter uma carreira estável, conseguir viajar, ver minha família e cuidar de mim. Espero ser valorizado, reconhecido e respeitado no meu ambiente de trabalho. São Paulo é emaranhado de caminhos, cheio de possibilidades. Como a maioria dos migrantes, o que mais me mantém aqui é o trabalho. Não quero piscar os olhos e ver que já se passaram 10 anos. Por enquanto foram 4, e estou de olhos bem abertos.
Sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Uma cidade que tem uns rolês de arte incríveis e muitas igrejas. Porém, as pessoas são muito alienadas por elas. É uma cidade muito tradicional. Se você for uma pessoa das siglas e for normative, você consegue se encaixar. Caso contrário, as pessoas na rua te chamam de aberração. Isso já aconteceu muito comigo e com as minhas amigas de lá. Por isso sempre estávamos juntas e o nosso rolê era bem fechado. Antes de me mudar para São Paulo, eu tinha uma visão só dos lugares que eu já conhecia. A Paulista, Augusta, a Praça Roosevelt. Eu achava que seria mais aceita aqui por causa da diversidade de pessoas que frequentam esses lugares. Em 2019, decidi me mudar para São Paulo porque eu queria trabalhar como modelo e aqui eu sei que eu teria mais oportunidades. A impressão que eu tenho é que nós travestis temos que ser muito fortes e resistentes para não cairmos na marginalização que é imposta pela sociedade. Eu moro no Bom Retiro. É um bairro bem legal, um bairro de imigração coreana, boliviana, tem bastante judeus. Eu sou muito bem tratado no geral. Quem normalmente me ataca são os brasileiros. Eu amo minha casa, apesar de estar um pouco cansada por causa da pandemia. Amo meu quarto, minha varanda, meu closet. Hoje em dia, se vê mais travestis longe da rua do que antigamente. E isso pra mim é incrível, me dá forças. Em São Paulo, não me sinto sozinha e tenho mais referências de travestis. Um dos meus sonhos é trabalhar como modelo internacional, desfilar em vários países além do Brasil. Tá acontecendo tanta coisa boa em São Paulo que eu acho que as oportunidades que eu estou tendo hoje estão me colocando mais perto desses lugares que eu almejo. Fui nascer em Barra do Piraí, no Vale do Café, interior do Rio de Janeiro. Cresci beirando o Rio Paraíba, entre Barra Mansa e Volta Redonda. Cidade do Aço, território quilombola, originário de Puris. Me descobri nas ruas, rodeado por pastos e uma siderúrgica. 17 anos vivi no interior. Sempre fui um corpo dissidente, desde criança. Sempre senti que despertava olhares curiosos. Bug. Na escola, foi onde encontrei outras corpas com semelhanças e fui começando a entender minha sexualidade. Sentia muita opressão por ser um corpo afro-indígena, pois não correspondia ao padrão de beleza branco e cisgênero. Fui encontrar minha autoestima na arte, no circo, no teatro, mas mesmo assim não me senti acolhido pela comunidade LGBTQIA+, de lá. Não entendiam o meu corpo estranho, viviam numa construção que girava em torno somente do G da sigla. Não conformado, fui abrindo meus caminhos. Fui morar na capital do estado do Rio, onde me encontrei com a cultura ballroom, onde encontro corpas que me constrói e me desconstrói. Descubro minha autonomia com arte de rua, pego minha mochila e atravesso fronteiras. Nestes caminhos, fui construindo redes de afeto,
e me descobrindo enquanto ser coletivo. Nesses atravessamentos, fui me afirmando nesse corpo trânsito, que não se contenta com o binário. A primeira vez que vim a São Paulo foi quando uma tia minha veio morar aqui. Não conhecia muito. Escutava falar que era a cidade onde as pessoas vinham para trabalhar, buscar novas oportunidades, onde haviam pessoas dissidentes para poder me conectar, onde havia movimentos culturais, onde as coisas não paravam. Depois vim sozinho, para casa de amigas, trabalhos e festas, e fui conhecendo a cidade de verdade. E não imaginava vir morar aqui. No começo de 2019, estava em Salvador, quando me convidaram para vir fazer um trabalho. Chegando aqui, as coisas foram fluindo e acabei ficando até hoje. Assim que cheguei, morei no Bela Vista, em um teatro, e depois fui migrando de casas e bairros, até vir morar na São Remo. Moro há 1 ano na São Remo, e a área é conhecida aqui como Sem Terra, pois o bairro foi construído a partir de uma ocupação. Grande parte dos moradores são nordestinos. Senti uma grande resistência assim que me mudei, mas aos poucos fui conhecendo as pessoas e hoje já construí várias relações com a vizinhança. Minha rua é bem barulhenta. Tem um vizinho que sempre assiste filme no último volume para todo mundo escutar. Tem outro vizinho que coloca as mesmas músicas todos os dias. Sempre que passo na rua, são vários olhares, mas poucas palavras. As pessoas são curiosas e não sabem o que estão vendo. Vejo a dúvida nos movimentos, e isso me intriga ao mesmo tempo que eu gosto de causar essa confusão mental. Aproveito disso e utilizo enquanto potência, jogo contra, jogo a favor. Dialogo com esses corpos para que se acostumem com a minha presença. Vivo numa kitnet, que digo que é uma torre, onde me escondo para poder criar. Meu cantinho é pequenino, mas acolhedor. No mesmo lugar onde descanso, treino malabares, danço, escrevo, costuro, pinto, deixo minha criatividade tomar conta e faço do espaço algo mutável. Na minha cozinha, tenho meus instrumentos de magia, onde produzo os cosméticos naturais do Shurikantari, uma marca que criei com o meu amigo Hermani Cacau, com a ideia de proporcionar o autocuidado para corpos dissidentes e resgatar nossos saberes ancestrais. Faço da minha casa meu ninho, onde me recolho, observo o sol deitado na cama, me banho com a lua, faço minha imaginação ir além, sonho, me permito ser, enxergo minhas sombras no sol batendo na janela. Gostaria de ter um quintal, mas nos dias de sol, vou na USP, caminhar, pedalar, me enfiar no mato, me jogo na grama, escuto os pássaros, tiro a camisa, brinco com os malabares, danço, aproveito o pouco da natureza que tenho nessa cidade. Ser um artista transvestigênero na cidade mais capitalista de Abya-Yala me torna muito mais potente, pois estou no centro, onde a correria gira. Num piscar de olhos, o sinal muda de cor, o movimento acontece. Entrar no ciclo, entender o tempo, tenho desvendado o espaço e me colocado em cena. Tinha medo da cidade por sua imensidão, mas aos poucos tenho transformado esse sentimento em força. Tenho entendido o tempo, a megalomania, sinto o rio abundante que corre embaixo do concreto. Hoje, morando aqui, sinto esse fluxo intenso. Acho a cidade densa, com muitas histórias em suas ruas, esquinas e vielas. Às vezes me sinto sufocado pela poluição.
pelas relações rasas e preciso fugir pro mato, pra praia, pra cachoeira. Aqui, encontro com outras corpas que me potencializam, me alimentam de vida e assim temos construído uma rede, um movimento contracultural, nos conectando de várias formas, seja através da arte, da espiritualidade ou de vivências cotidianas. Às vezes me sinto como um bicho que acabou de conhecer o novo. Me sinto frágil, mas faço desses rituais algo para me reconectar com o ser. Olhar minha trajetória, respirar e assim me curo para poder fluir. Venho para São Paulo sabendo que aqui consigo abrir portas que na minha cidade seriam impossíveis de ser abertas, por ser uma cidade metropolitana, onde os trabalhos surgem num fluxo abundante, mas não é tão fácil assim. Muitos espaços e pessoas não sabem dialogar com a minha vivência. Se quiser aprender, ó, tamo aí, é muito fácil. Ó. Quer tentar com as duas? Do jeito que eu fiz? Me afastando ou dificultando minha permanência nos espaços, mas sigo resistindo e atravessando. Pois penso e concretizo que aqui irei continuar abrindo portais cada vez maiores e atingindo mais pessoas com a minha arte. Bom. Eu nasci em Belém, capital do estado do Pará, a 11ª maior cidade do Brasil. É uma cidade muito conservadora, bem provinciana, muito violenta e perigosa, que sofre com abandono por parte do Estado. Em contrapartida, é uma cidade regada de cultura e patrimônios históricos. Para pessoas trans e travestis como eu, é uma dificuldade muito grande a aceitação e respeito por parte da sociedade. Verde, bora lá. Bora agir. Sem deixos. Mas cada vez mais vem acontecendo movimentos de pessoas LGBTs para a reparação histórica da nossa comunidade. Aos 15 anos, comecei a ter o sonho de morar em São Paulo, pelo fato de ser uma cidade grande. E muito também pela minha grande vontade de ser artista. Sempre via que a maior parte dos artistas em Belém não tinham o reconhecimento que merecem. Foi então que, em 2017, com 18 anos, venho para São Paulo atrás dos meus sonhos. Vim cursando faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu não tinha referência de mulheres trans e travestis lá em Belém. E aqui em São Paulo eu tive muitas. Me encontrei e decidi transicionar. Pelo fato da minha transição, perdi o apoio financeiro familiar. Mas sempre fui muito perseverante, sempre acreditei no meu potencial, que sou uma DJ, modelo, produtora, sou multidisciplinar, multiartista. E desde então, venho montando a minha carreira, criando a minha imagem, conquistando o meu espaço e mostrando a força que vem do norte. Em São Paulo, eu já passei por mais de 20 casas. E o bairro que eu mais gostei de morar é onde eu moro atualmente, que é no Butantã. É um bairro que fica afastado do centro, é tranquilo, um bairro universitário, onde os valores dos aluguéis são acessíveis e as casas têm boas infraestruturas. Foi um dos lugares onde eu me senti mais confortável. Eu já morei mais ou menos 5 casas no Butantã, sempre no mesmo perímetro. Eu me considero uma pessoa já conhecida aqui, por ser uma das poucas travestis que circulam e consomem no comércio local.
A minha casa é compartilhada com 9 pessoas, mas é uma casa muito aconchegante, onde encontrei conforto e onde eu mais gostei de estar. Nada melhor do que um lugar onde você se sente pertencente. Sou super bem tratada pelos moradores e esse mês eu tô voltando para Belém e tô com um aperto no coração em tá deixando esse lá. Pretendo ficar lá até o fim da pandemia, perto da família e dos meus amigos e voltar quando essa pandemia passar. O meu sonho e a minha meta é ser rica e famosa e me tornar uma grande empresária. Eu tenho a impressão que há um hype no mercado buscando diversidade, pessoas trans, black money, pink money. E ao meu ver, de certa forma, virou um status. Mas que você só consegue alcançar lugares mais altos se for uma pessoa branca, uma pessoa transpassável, uma pessoa que tem dinheiro ou aparente ter. Pessoas trans reais, racializadas, fora do padrão, ainda é muito difícil ocupar os espaços. Sofremos com a falta de representatividade não higienizada, falta de verba e investimento em políticas públicas para pessoas trans. O movimento que tem sido feito é muito importante. Só o fato do Estado de São Paulo ter eleito uma travesti como mulher mais votada da eleição é um grande avanço. Mas é só o começo, precisamos de mais. São Paulo retém muito dinheiro do Brasil todo. É a cidade mais populosa do Brasil. E é onde existem mais oportunidades, onde as coisas acontecem. Porém, é uma cidade que te suga, uma cidade que te tira tudo o que você tem em benefício dela. A cultura da sociedade paulistana é muito fria, muito mesquinha, muito segregadora e é preciso ter muita saúde mental e resiliência. E o que me mantém em Sampa é o dinheiro e o acesso que eu posso ter estando aqui. Eu nasci na zona oeste do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, a favela eternizada no filme. Mas permaneci ali pouco mais de um ano. Comecei a peregrinar desde novinha. Minha mãe diz que tá no sangue, porque a minha bisa era cigana. A peregrinação e a loucura. Cresci entre favelas e subúrbios, muitas violências e tragédias. Romantizo a vida desde muito cedo para lidar. Na minha infância e adolescência, final dos anos 90 e primeira década dos 2000, ser da comunidade LGBTQIA+, era um tabu bem maior do que hoje em dia. Houve evolução, mas ainda estamos longe da normalidade. Haviam poucas referências, e as que tinham não eram bem vistas pela minha família e comunidade. Sempre motivo de chacota e abominação. Me descobrir e me aceitar foi um processo bem doloroso. Conheci São Paulo aos 16 anos, para um aniversário da sobrinha de uma amiga da minha mãe. Ficamos em Santo André, mas fui conhecer a 25 de março. Minha mãe e irmã costumavam vir para Sampa comprar bolsas na 25 e no Brás, para revender no Rio.
Só ouvia dizer que era uma cidade imensa e frenética. Aos 17 vim a trabalho. Conheci o pavilhão da Bienal, Ibirapuera e fiquei hospedado em hotel, bem vapt-vupt. Minha chefe me disse que era a terra do dinheiro, da correria, que tudo girava em torno disso. A terceira vez foi com 18. Já tinha começado a modelar. E assim começaram as minhas idas e vindas do Rio para São Paulo com frequência para trabalhar. No final de 2018, expulsa pela família, vivendo de favor na casa de amigas, sem conseguir me manter na universidade, recebo uma bolsa para estudar roteiro e decido migrar de vez para a Selva de Pedra para tentar a sorte. Foram momentos intensos, uma imersão. Nunca vou esquecer os gritos que eu ouvia de madrugada na República enquanto tentava dormir, a aflição de andar no centro à noite, as boates e shows, as instituições de ensino e espaços culturais, os restaurantes em Pinheiros, os desfiles de moda, os estúdios gigantescos, as salas de roteiro nas produtoras, os sets de filmagem. Os rolês na Roosevelt e na Faria Lima, as galerias e museus, a maravilha do metrô e da CPTM, as feiras, a comida de rua na Liberdade, padocas, Arouche, Minhocão, Praça das Artes, visitar o Félix no Tatuapé. Primeiro morei com uma amiga na República, depois me mudei para uma residência artística, Espaço de Fluxo, em Pinheiros. Comecei a namorar e logo fomos morar juntos. Nos mudamos para Vila Gumercindo, bairro perto do Alto do Ipiranga. No começo da pandemia, nos mudamos para Vila da Saúde, na zona sul de São Paulo, onde a gente vive hoje. É a primeira casa que não dividimos com outras pessoas, que mobiliamos tudo do zero. É bem pequena, parece de boneca, principalmente para eu e Félix, que somos bem altos. 2/3 da minha vida em São Paulo tem sido nessa casa e durante a pandemia. Acredito que hoje a cidade de São Paulo é um dos melhores lugares para uma pessoa da comunidade LGBT viver no Brasil, em termos de oportunidade de trabalho e formação. Desde que migrei, tenho conseguido me desenvolver, me realizado na carreira e conhecido muita gente talentosa. De agosto de 2019 para cá, vivi uma virada profissional e financeira, que me proporcionou realizar alguns sonhos, embora na maioria das vezes eu seja a única pessoa trans da equipe. A mesma coisa nos espaços de formação. Acho São Paulo uma cidade predadora, de cultura altamente competitiva. Existe uma dificuldade muito grande de se conectar e aprofundar relações. Há uma cultura de ataque, de não baixar a guarda, não mostrar vulnerabilidades. Tá todo mundo em busca de ascensão. O status pesa muito e a qualquer momento você pode ser descartado. Você vale o que produz. Sampa te exige bater de volta, endurecer, ou ela te engole. Não quero entrar nessas dinâmicas de poder, mas já entrando. Tenho medo de estar me perdendo de mim aqui. São Paulo tem me entregado o que eu buscava, com muitos efeitos colaterais. Minha saúde mental nunca esteve tão afetada. A pandemia só intensificou as mazelas. Sinto falta do mar.